Muito bem, nós estamos aqui no nosso 15º dia do desafio Leia a Bíblia em 365 dias. Eu sou a psicóloga Juliana Muniz e juntos eu quero que você siga esse desafio, não desista. Às vezes, muitos empecilhos vêm, compromissos, mas esse é um desafio de transformação e cura pela palavra de Deus. Um desafio que vale a pena a gente levar até o fim. Nós estamos lendo o Novo Testamento, nós já vamos concluir hoje a leitura do 6º livro da Bíblia. Estamos em janeiro ainda e já concluímos, vamos hoje concluir a leitura do 6º livro da Bíblia. Começamos pelo Novo Testamento e depois vamos alternar, é claro, com o Antigo Testamento também, ok? Vamos conhecer quais são os capítulos que nós vamos ler hoje? Nós vamos encerrar o livro de Filipenses, capítulo 3 e 4, e vamos iniciar a leitura de Colossenses, capítulo 1 e 2. Esses livros trazem mensagens edificantes, maravilhosas. O livro de Filipenses, ele é uma carta conhecida como a carta de alegria, onde o apóstolo Paulo, ele passa às pessoas que ele fala, que ele envia as cartas, ele passa muita alegria, apesar de todas os dissabores que ele está vivendo, as prisões, ele enfatiza que, apesar de tudo, é a alegria que transborda na vida dele por estar cumprindo a missão de Jesus Cristo. Vamos conhecer qual é o versículo destaque do dia? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Esse versículo é maravilhoso em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Em outras versões da Bíblia, na linguagem de hoje, é muito conhecida a versão: não estejais ansiosos, não andei ansiosos por coisa alguma. E nós sabemos que a ansiedade, ela é um dos principais transtornos mais recorrentes na América Latina. O Brasil é um dos campeões no diagnóstico de transtornos de ansiedade, e as pessoas têm sofrido muito com isso, mas a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, é o manual que nós devemos seguir para que nós possamos viver bem e ter longos dias e herdar a vida eterna com Cristo, está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas preocupações, as vossas necessidades sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Então, esse também é um versículo chave, por isso que nós colocamos aqui, destacando, né, nossa leitura de hoje, porque se você entender, depois você estuda, medite nesse versículo, se você entender esse princípio, transformação vai ser gerada na sua vida também, nesse sentido aqui da ansiedade. Se você se sente muito ansioso constantemente e isso tem atrapalhado a sua vida, entregue as suas preocupações a Deus, aprenda a entregar. E isso é um aprendizado, onde você vai entregar, conversar com Deus, entregando a Ele as suas necessidades, as suas preocupações, aquilo que você precisa e confiar que Ele está te ouvindo. E agradecer por saber que Ele está te ouvindo e pode te auxiliar nesse momento. Tem coisas que nós humanos podemos fazer, mas tem coisas que somente Deus, como nós já víamos falando aqui, certo? Vamos dar início à nossa leitura, então? Mas antes de iniciar a nossa leitura, eu já quero falar novamente para vocês, né? Que de repente, se vocês ouvirem algum barulho ao fundo, é a minha família, que a gente está lendo aqui, todo mundo junto, é tão bom, né? Mas eu gostaria muito que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, vamos compartilhar esse desafio de vida com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece, que precisam ser alcançados por essa palavra tão maravilhosa, que é a palavra de Deus. Compartilhe nos seus grupos, com seus familiares, com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva no canal.
E vamos fazer essas palavras de vida chegar ao maior número de pessoas possível. Então, já se inscreva agora, clica aí onde está esse inscrito de inscrição e ative o sininho também para que toda vez que nós colocarmos vídeos novos aqui, você ser avisado para poder acompanhar nosso desafio. Filipenses, capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as quais estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que ainda assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses, capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor.
E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. E dessa forma, esse é o nosso sexto livro da Bíblia concluído até agora. E sigamos com a nossa leitura no livro de Colossenses, capítulo 1 e 2. Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colosso, graça a vós e da parte de Deus, do Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós,
porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da vossa esperança está reservado nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria,
para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo, segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Colossenses capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo do pecado da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com o pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E assim nós concluímos o livro, capítulo 2 de Colossenses. Na próxima leitura, vamos continuar ainda com o livro de Colossenses. E você que não é inscrito, já peço para você se inscrever aqui para continuar com o nosso desafio. Até a próxima leitura.